Eu amo quando vocês me dão contexto. Um tarólogo que, assim, prefere que vocês só mandem a pergunta, porque às vezes é um tarólogo... Não que eu não seja ocupada, eu sou uma pessoa ocupada, mas eu gosto de dar atenção para todos os meus querentes. Eu gosto quando vocês me mandam texto, quando vocês me mandam os prints da conversa pra eu entender tudo. Eu gosto. Mas é porque, assim, vocês precisam perceber que eu preciso, e que tarólogos precisam de parâmetros para leituras de cartas. Quando a gente vai ler cartas, a gente não tá necessariamente tendo visões na nossa cabeça. Não é tipo assim, estou vendo tudo o que tá acontecendo na sua vida. Por mais que eu seja de fato médium, nem todos os tarólogos são médiums, mas a gente não tá tendo premonições ali na nossa cabeça o tempo inteiro. Não funciona desse jeito, entende? Então, se a gente não tem parâmetros para ler aquelas cartas, às vezes uma carta pula e ela não faz muito sentido na leitura. E aí a gente vai ler ela da maneira clássica, com um significado clássico, mais clássico. E aí talvez a leitura será uma leitura boa, mas ela poderia ser uma leitura muito boa, entende? Vou dar exemplos hipotéticos, mas que vão fazer um pouco de sentido. Imagina que eu estou lendo para um agroboy, que é uma pessoa que mexe com plantação, tá? Os exemplos são reais, mas hipotéticos. Reais no sentido de que sim, eu leio para esse tipo de pessoa, então tô tirando exemplos que sim, são perguntas que vêm de fato para mim, mas que não são de uma leitura que eu fiz, tá? Assim, de uma leitura que eu estou pegando e trazendo para vocês, tá? São perguntas hipotéticas, porque eu nem faço isso, tá? Mas é só para dar o exemplo. Imagina, a pessoa X, pessoa inventada nesse momento, tá me perguntando quais são os tipos de plantação que essa pessoa deve investir. Preciso de parâmetros. Eu não sei nem que tipo de plantação essa pessoa pode investir, percebe? Eu sei algumas plantas que eu tento plantar morrem. Então, para vocês terem uma noção de como é a minha situação. Se uma pessoa me pergunta isso, eu não sei responder. E as minhas cartas até podem me dar uma ideia, mas imagina o trabalho que me daria. Não é muito mais fácil a pessoa me falar, olha, eu tenho hortinha de feijão, eu tenho uma hortinha de milho, eu tenho uma hortinha de soja, eu tenho uma disso, daquilo. Qual dessas? Sabe como os parâmetros me facilitam a vida? Eu consigo entender muito melhor as cartas. Senão, para ler tarô, você ia ter que saber de tudo para você ler para qualquer pessoa. Você teria que entender de tudo no mundo. E por mais que eu entenda de muita coisa, não tem como eu entender de tudo. Aí você imagina, eu leio para algumas pessoas que investem também. Eu não conheço todas as ações da bolsa. Pra pessoa, imagino quanto que eu ia ter que estudar, além de ter que estudar tarô. Porque eu ia ter que estudar bolsa, eu ia ter que estudar relacionamento, eu ia ter que estudar hortinha, eu ia ter que estudar prancha de surf, eu ia ter que estudar... Não dá, né? Eu ia dormir que horas? É lógico que assim, esses são casos mais assim abertos pra vocês entenderem como a questão do tarô funciona. Tipo, no tarô eu não tenho uma carta que me fale prancha de surf, investe em prancha de surf, por exemplo. Não tem uma carta que assim, o significado principal é esse, né? Então, assim, eu até tenho cartas que são mais ligadas à questão de estação, então assim, pra ler pra agroboy é mais fácil. Mas pro povo que investe na bolsa, é um pouquinho mais difícil, porque é uma coisa um pouquinho mais moderna. Mas, por isso que quando vocês mandam parâmetros e mandam um textão, é muito mais fácil. Então não imaginem que quando vocês estão mandando textão, vocês estão dando pista pro tarólogo e aí o tarólogo só acerta porque ele tem ali uma informação a mais e aí o tarólogo não é bom. Não é isso, gente. Vocês estão passando alguma coisa a mais que permite que a gente consiga entender melhor a sua situação e ler melhor as cartas. Na verdade, vocês fazem isso por vocês, porque aí a leitura de vocês fica melhor. É isso, porque tarólogo traduz cartas, né? A parte mediúnica aparece de vez em quando, porque imagina se 24 horas por dia eu tivesse ali ligada no... Nem quero. Não. Eu não ia aguentar, eu já tenho enxaqueca quase todo santo dia. Não dá.